E através do aprendizado que nós absolvemos, nós viemos a falar para essas pessoas assim, não é? Que não sabem o caminho na qual estão trilhando, né, Isaías? O caminho qual é esse? Infelizmente, irmãos, da perdição. E não vai levar a outro canto a não ser destruição. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, te louvo mais uma vez, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela a tua filha que veio até aqui, Senhor, dizimou a tua casa. Quero te agradecer pela vida dos teus filhos também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pois também são teus dizimistas da tua casa, são ofertantes também da tua casa, meu Deus. E em nome de Jesus, que o Senhor cada vez mais, cada dia, venha entrar, Senhor, mais e mais, porque eu sei e creio que o Senhor já tem entrado com a tua providência sobre os lares de cada um, porque tu és o Deus Deus de providência nas nossas vidas. Então, Senhor, muito obrigado. Meu Deus, pela porta de emprego na qual o Senhor concede cada um de nós, Senhor. Pois, Senhor, é dele que nós trazemos o pão de cada dia, pois ele, Senhor, é dado por ti. Pois foi o Senhor, Deus, que permitiu a porta. Foi o Senhor que permitiu nós irmos todos os dias e permite e voltarmos, Senhor, para os nossos lares, Senhor, pelos teus cuidados e a tua proteção. Então abençoa os teus filhos, Senhor. Quero aqui te apresentar a vida do nosso pastor Diogo, Senhor, que está, Senhor, com a incumbência de trazer o estudo, Senhor, da palavra, da tua palavra, pois esta palavra que liberta, meu Deus, que sara, que transforma, que restaura, Senhor, a vida de um homem, a vida de uma mulher, a vida de um jovem, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu filho, Senhor, poderosamente como o Senhor já tem usado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor da glória, usa os lábios do teu servo, meu Pai. Em nome de Jesus, para que a tua palavra, saída dos lábios do teu filho, venha adentrar na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Como eu pedi no início deste trabalho, abre a nossa mente, Senhor, para que a tua palavra venha estar fincada, meu Pai. Para que através dela nós venhamos adquirir o aprendizado, para nós falarmos da mesma aí afora, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, te oro e já por fé eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluias. Agradecer ao Senhor mais uma vez, né? Pela oportunidade de estar na casa dele, sendo ministrado pela palavra do Senhor e levando essa palavra ao coração da igreja do meu Senhor. Queria que o Jones colocasse o tema, a glória de Deus. Vamos falar sobre um tema muito crucial nos dias de hoje, né? Como as pessoas estão se comportando, né? Estamos falando sobre conflitos da vida. E o tema de hoje é como superar a ansiedade e o medo. Falar um pouco sobre esse tema, sobre ansiedade e medo, onde qual que tem algumas palavras para o nosso coração. Ansiedade e estresse, medo, fobia, tensão. Tecnicamente, essas palavras têm significados diferentes, mas muitas vezes podem ser usadas como sinônimos para descrever um dos problemas mais comuns deste século. Quem nunca foi tomado pela ansiedade? Aquelas situações em que nos sentimos apreensivos, inseguros, preocupados, inquietos ou com medo. O coração bate mais depressa, a pressão sanguínea e a tensão muscular se elevam, aumentam a transpiração e somos tomados pelo nervosismo e parece impossível relaxar. Quando a ansiedade é muito intensa, ela pode diminuir nosso limite de atenção, dificultar a concentração, provocar esquecimento, baixar o nível de desempenho e interferir na capacidade de solucionar problemas. Bloqueia a eficiência da comunicação, gera pânico e às vezes provoca desagradáveis sintomas físicos, tais como paralisia, taquicardia ou intensas dores de cabeça. Existem vários fatores que podem gerar ansiedade.
uma ameaça a alguma coisa que consideramos importante gera muita ansiedade. Por exemplo, quando nos sentimos ameaçados ou em perigo por causa de assalto, guerra, violência, doença, desemprego, avaliação ou mesmo por causa de uma consulta ao dentista. Essa apreensão surge porque nos sentimos inseguros ou impotentes para impedir ou reduzir a ameaça. Quando nos preocupamos excessivamente com a nossa autoimagem, acabamos sentindo ansiedade em situações novas, porque não sabemos direito como agir ou sentimos receio de uma possível reação negativa dos outros. Falar em público, participar de uma festa, ter uma posição de liderança, ter que opinar em uma reunião, são situações que podem gerar um estresse descomunal. Separações, como a morte de um ente querido, mudanças, divórcio, rompimento de um relacionamento, podem nos deixar inseguros, tristes, com medos do futuro, com uma sensação de vazio interior. Quando estamos em conflito, ficamos em dúvida entre duas ou mais alternativas, sendo que cada uma delas tem aspectos positivos e negativos a considerar. A ansiedade persiste até que façamos uma escolha, ou se depois de tomar a decisão, ficamos em dúvida se fizermos ou não a escolha certa. O medo e outro fator, podemos ter medo do fracasso, do futuro, da guerra, da violência, da rejeição, do sucesso, de assumir responsabilidade, de doenças, da solidão, da morte, de mudanças. Algumas vezes esses medos nos tornam conta da nossa mente e criam uma extrema ansiedade, mesmo na ausência de qualquer perigo real. Gente, é um dos temas mais crucial para estar abordando na atualidade, porque simples coisas ou coisas grandiosas que acontecem na vida do ser humano têm sido motivo para as pessoas deixarem a ansiedade tomar de conta das suas próprias vidas. A mãe que tem um filho no mundo, como foi citado aqui, que está dentro da sua casa, ela tem ansiedade, porque enquanto o filho não chega dentro de casa, a mãe, a preocupação não sai de dentro dela. A ansiedade é enorme, por não ter visto ainda o filho visivelmente na sua frente. Um fato como esse de acontecimento, a mãe recebe uma notícia, o filho ali alvejado no chão. Enquanto ela não vai saber a notícia se o filho está bem ou não, a ansiedade toma de conta dos corações. Doenças, como foi citado aqui, vários sintomas que o ser humano tem sentido na atualidade, né? A peste aí do Covid tem causado uma ansiedade nas pessoas. O medo de não saber o que pode vir, o que vai acontecer, o que vai estar por vir, da forma que nós estamos se encontrando na atualidade de hoje. Isso tem causado enorme ansiedade. Eu posso falar aqui com propriedade, porque desde 12 anos eu vi isso na minha frente. Eu presenciei com meus olhos. Eu vi cenas acontecerem na minha própria frente. Onde um acontecimento acontecia e eu presenciava na fisionomia, no interior da minha mãe, a ansiedade no coração dela. Até ela em ver o meu próprio pai, depois da separação, a Natália, a irmã Judite é prova disso, causava ansiedade nela. Os pensamentos, será que ele vai voltar? Será que ele vai vir? Será que não vai? Será que eu não vou ter mais ele? E isso causava ansiedade nela também. E nós vamos ver na Bíblia textos aqui, onde nós precisamos identificar, imerso dentro de nós, o que é que está nos causando ansiedade. Veja que o Covid-19, praticamente todo mundo aqui no mundo inteiro esteve ansioso, porque não sabia o que era, não sabia o que ia suceder,
constantemente as pessoas postavam para causar mais terror e pânico ainda, caixões um atrás dos outros. Então todo mundo na atualidade de hoje passa por isso, já passou, está passando ou ainda vai passar. Só que alguns conseguem, identificar a situação que está vivendo e conseguem ir até a Deus e conseguem aniquilar e bloquear essa ansiedade. Porque a ansiedade ela causa medo, e o medo é o início de uma depressão. E o depressivo ele não tem mais autocontrole da sua própria vida. Em questão de segundo, o depressivo, ele pode tirar a sua própria vida, dar cabo dela por não estar aguentando mais aquilo que está vivenciando. Aquilo pode até ser real ou como não pode ser, como nós lemos aqui nessas palavras. A pessoa pode até ter vencido já aquela causa, mas mesmo assim, depois de ter vencido, se não chegar até a Deus, ainda se encontra com o mesmo sintoma, mestre, de ansioso e com medo. Então, primeiramente, nós precisamos, identificar o que é que está nos causando esse mal. Coloca a primeira imagem aí, Júnior. Pronto. O alvo da lição: o aluno será capaz de saber, entender que todos estamos sujeitos a sentir ansiedade e medo. O aluno será capaz de sentir, alegrar-se no Senhor, mesmo em situações de ansiedade e medo. O aluno será capaz de agir, orar, confiando a Deus suas ansiedades e os seus medos. Então aí está um detalhe de toda a situação, mestre. Quem entende e sabe que Deus pode solucionar o seu problema, aquilo que está lhe causando ansiedade, consegue vencer, mestre. Quem não tem esse raciocínio, essa noção de que Deus é o único que pode estender essa mão, que a palavra de Deus é a única solução para que essa ansiedade não faça mais parte da nossa vida, vai até Deus. Veja quantas pessoas, mestre, a família tem lutado por causa disso, de ansiedade e medo. Às vezes a pessoa chega ao ponto de ser internado em um hospital, por não suportar mais a situação, por a família não aguentar mais aquela situação. Mas está aí uma solução para nós. E ninguém está isento, mestre. Eu posso ter aqui um bocado de ano de crente, posso não ser crente, o que pode estar aí fora. Todos nós estamos sujeitos a sentir isso. Vou contar um detalhe de quando eu era criança, que aconteceu comigo. E dentista, como falou aqui, causava medo de ir. Por quê? Porque quando eu era criança, brincando com aquelas espadas do He-Man, eu caí de cima do sofá e aquela espada perfurou a minha garganta. Então quando eu estou com muito sono aqui, que eu abro a boca, a minha garganta começa a xiringar água. Então para mim, para um dentista ficar ali deitado e passar horas e horas com a boca aberta, eu não aguentava. Então isso me causava pânico. Tanto é que já depois de casado grande, a Natália marcou um dentista para mim, eu fui menino. A doutora, meu filho, o que é que você tem? O que você tem? Eu agoniado porque não aguentava devido a minha garganta ser perfurada com aquela espada até hoje. E eu aqui querendo, quase passando mal, macho, era. Eu achei que a garganta ia tampar. Aí a doutora perguntou o que é que eu tinha. Eu fui explicar a situação. Meu filho, você não me disse, levante aqui, cuspa ali, passa um minutinho aí para você pegar fôlego e voltar de novo. Então isso me causava pânico, medo. Fobia daquela situação, como foi relatado aqui. Então muitas pessoas, mestre, tem um caso para contar de ansiedade que passa, que passou, que enfrenta ainda até hoje. Então nós podemos vencer essa situação na nossa vida em Deus. Vamos falar aí, confiando a Deus as nossas ansiedades e os nossos medos, irmão. Nós estamos sujeitos a tudo. Então vamos lá para o texto, onde está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 3 ao verso 12. Se tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir.
Vamos ver aqui sobre Josafá. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 ao verso... acho que é o verso 12. Verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram pessoas para buscar o Senhor. Aí Josafá faz uma oração. Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois és dominador sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder. Não há quem possa resistir a ti. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Nela habitaram e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, é que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seim, pelos quais não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviassem e não os destruíssem. Nos dão a paga, e vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Nossos olhos, porém, estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Aleluia. Deus responde. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai parados e vede o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairieis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram. Josafá faz uma aliança com o rei Acabe, só que diante dessa aliança, Josafá é indagado por Geu, dizendo que sobre eles viriam a ira do Senhor.
Mas só que Geu encontra dizendo que o coração de Josafá é voltado para Deus. Emerson, quando o nosso coração é voltado para Deus, as ansiedades vêm, mas elas vão embora. Quando o nosso coração é voltado para Deus, o medo vem sobre a nossa vida, mas ele vai embora. Mas quando o nosso coração não se dobra a Deus, nós somos vencidos pela ansiedade e pelo medo. Então Josafá, diante daquela situação, o rei Acabe morre e outros se levantam ali contra Judá e Jerusalém. Josafá teve medo. Podemos pensar que Josafá passou por momentos de ansiedade. Será que nós vamos conseguir, Jurandir, vencer essa guerra? A Bíblia diz que era multidão contra Judá. Aos olhos humanos era difícil Josafá ajudar, vencer aquele povo, porque eram numerosos. Mas Josafá entende a situação. Para mim vencer esse medo, para nós vencer essa multidão, essa ansiedade que está querendo bater na porta do nosso coração, nós precisamos ir diante de Deus. Nós precisamos se dobrar diante do Criador. Nós precisamos orar a Deus, porque Ele vai ser o único que vai tirar esse medo e ansiedade do nosso coração e vai nos dar estratégia para vencer essa guerra. Só que Deus fala a Josafá que eles não iam fazer nada. Essa peleja não é tua não, Josafá. Essa peleja não é de Judá. Vão só até lá que vocês vão ver o que vai se sugerir diante dessa situação. Às vezes nós temos receio, Emerson, de vencer um obstáculo. Às vezes nós temos dificuldade de enfrentar uma batalha. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso coração não se dobra a Deus. Nós temos dúvida. Será que nós vamos vencer? Será que vai dar certo isso? Será que eu vou conquistar esse emprego? Será que as minhas finanças vão se permanecer desse jeito? A gente tem receio. A gente tem dúvida no coração. E um coração que tem dúvida, Deus não trabalha, Jurandir. Um coração duvidoso, Deus não trabalha. Geu, a ira vai vir sobre vocês, mas o coração de Josafá é voltado para Deus. Não tinha dúvida. Passou por ansiedade, passou por medo, Judá, mas o coração do homem se dobrava a Deus. Qual foi a retribuição de Deus a Josafá, a Judá, a Jerusalém? Vocês não vão pelejar não. A peleja aí não é de vocês, é minha. Vocês vão ver com os seus próprios olhos o que eu vou fazer. E eles viram. Eles viram com os seus próprios olhos diante da situação, vencer aquela batalha, aquela guerra. As pessoas desistem na atualidade no meio do caminho. As pessoas não querem mais lutar, Jurandir. Elas deixam a ansiedade e o medo tomar de conta. Elas são vencidas. Cristãos que conhecem a palavra, têm a verdade no seu coração, passam por isso. Está aqui o homem era rei. Como, Senhor, nós vamos vencer aquela multidão? Senão, a quantidade que nós temos aqui de gente, não tem condições de lutar contra eles. O Senhor disse para nós nessa noite: a tua peleja, Emerson, não é tua não, vaza. É o Senhor, entrega ao Senhor. A tua peleja, Nancy, a dificuldade que tu está enfrentando, não é teu não, é do Senhor. Só que às vezes nós somos desse jeito, nós entregamos, como fala aí, ó, nós temos que apresentar a ansiedade e o medo ao Senhor, mas nós se intrometemos, não deixamos Deus trabalhar. Josafá, vocês vão só olhar, vocês vão só ver com os seus próprios olhos a vitória de Judá e Jerusalém. Vocês vão lá só para ver. Se eles tivessem ido lutar, Jurandir, se intrometer no que Deus tinha falado, eles ficaram só lá.
veio um alvoroço entre eles que começaram a se matar, Jurandir. Um tirando a vida do outro, porque Deus disse que a peleja não era deles, era do Senhor. Todos os dias são luta, irmãos, para você e eu chegar na casa do Senhor. Deus nunca disse que era fácil. Diogo, tu vai me servir, vai ser bem facinho para tu. Ele disse que não era. Então as minhas preocupações, Janilson, aquilo que às vezes são relatadas ao meu respeito, meu irmão, é do Senhor. É do Senhor, Jurandir. Deus te chamou para estar à frente, para liderar homens, né? As lutas que tu vai enfrentar, os medos que pode vir sobre o teu coração, não é teu, é do Senhor. Entrega, se dobra a Ele. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Onde é que está a visão do ser humano hoje? Nas preocupações da vida, gente. Nas aflições desse mundo. Nas dificuldades que se levantam. As nossas visões às vezes estão naquilo que as pessoas falam, naquilo que elas direcionam ao nosso respeito, naquilo que elas se levantam contra nós. Às vezes a nossa visão está posto ali. O que é que acontece quando a nossa visão está posto nesse tipo de situação, Jurandir? As pessoas se retraem. Eu vi a minha mãe dentro de uma rede. Natália e Dona Judite não deixam mentir. Com medo do que as pessoas iriam falar, porque ela se separou. Com medo do que a família ia relatar a respeito dela por ter feito isso. Minha mãe prostrada no fundo de uma rede. Nós não temos que temer nada não, Jurandir, Nayana, Isaías, do que vão falar. Emerson, vão surgir muitas coisas a respeito da nossa vida. Como surgiu ali naquela situação de Josafá. Quando Josafá demonstrou medo, o que é que os outros pensaram? Ixi, o cara é rei, tá com medo. Cara, aí foi Deus que levantou. Com certeza podemos pensar desse jeito, não estou falando heresia. Podemos ter esse raciocínio, Jurandir. Porque o homem teve medo, teve ansiedade, por ver aquela multidão lutando, vindo contra ele, contra Judá. Às vezes se levanta uma ruim de coisa, parece que vem tudo de uma vez, igual veio contra Jó, né? Contra nós. Mas os nossos olhos, irmão Fernando, tem que estar posto a Deus. Ó. É as lutas se levantando e eu olhando para Deus. É os problemas se levantando, Jurandir, e eu olhando para Jesus. É as lutas batendo na nossa porta e o meu foco é Deus, é em fazer a obra do Senhor. Quando eu tenho essa visão, os meus olhos estão postos nessas situações. Meu irmão, se levanta a luta, cai, se levanta o obstáculo, sai do meio. E nós vamos avançando. Josafá não mexeu nem o braço para vencer aquela multidão, homens, mulheres de Deus. Deus vai botar nós desse jeito, Jurandir, ó, vendo as nossas vitórias. Mas as decisões têm que partir de nós. Onde é que estão os meus olhos? É naquilo que se levantou contra mim ou é em Deus? As pessoas se perdem no meio da caminhada. Elas fraquejam. Elas não conseguem vencer as lutas. Porque mudam a sua visão diante das aflições desse mundo. As pessoas estão com os seus olhos, Jurandir, nas derrotas. No fracasso. No problema. Aí não conseguem enxergar a vitória. Não conseguem enxergar Deus, que é o único que pode solucionar as causas que nós passamos. A ira do Senhor vai vir contra ti, Josafá. Capítulo 19. Geu falando: mas eu vejo que o teu coração está dobrado ao Senhor.
Jeú viu a aliança de Josafá com Acabe e não quis concordar não. Aí Acabe vai e morre, e aqueles que assumem ali, meu irmão, vamos tomar ajudar, a ajuda é nossa. Perderam. Falharam no meio da luta. E aqui nós podemos ver, glória a Deus e aleluias, Deus que é bom. Então Josafá, de manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram a Josafá e pôs-se em pé diante e ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor ao Senhor, pôs-se emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seim, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seim, para destruir e exterminar. E depois de se ter exterminado os moradores de Seim, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Se destruíram, gente. Deus confundiu eles ali, que eles começaram, vamos matar logo uns aos outros aqui primeiro. Aí a luta foi vencida, gente. A luta só vence a luta quem se dobra ao Senhor. Só vence a ansiedade e o medo quem se dobra ao Senhor. Não há outro recurso. Pode ir para psicólogo. Eu fui com a minha mãe várias vezes. Psicólogo, psiquiatra, não sei para quem. É um meio de ajuda, mas não é a solução para vencer a ansiedade e medo que geram a depressão. Não é. É uma ajuda. Sabe o que foi que o médico disse para mim na última vez? Natália estava presente. Meu filho, se ela não se cuidar, ela pode tirar sua própria roupa e sair nua, achando que é normal no meio da rua. Achando que é normal fazer isso. Então vamos cuidar. Irmão, aquilo ali por dentro de mim me destruiu. Como é que pode uma pessoa sã, normal, né, passada por uma situação daquela, a ansiedade e o medo causar uma depressão, e a pessoa sair, como o médico disse ali, maltrata o outro. Mas eu não tinha naquele. Hoje eu posso te dizer que eu tenho uma solução de trocar o meu joelho e conversar com Deus. Não vou ter esse poder, essa autoridade de mudar o quadro de ansiedade e medo que ela sente, mas vai ser uma ajuda. Vou conversar com meu Deus, e tem que partir também dela. Então os nossos medos e as nossas ansiedades nós temos que apresentar ao Senhor. Se nós não apresentarmos ao Senhor, o inimigo entra, causa deceleração nas famílias, gente. As famílias estão sendo destruídas por não terem Deus, irmã Fernanda, por não buscarem a Deus. A ansiedade, o medo, vixe, será que vai dar certo o meu relacionamento? As pessoas pensam isso. Eu já vivenciei isso, já passei por isso. Será que vai dar certo eu continuar? As pessoas ficam nesse mundo de reflexão, e isso causa medo e ansiedade. E o medo, o que é que acontece? As pessoas se retraem. Em vez de elas avançarem, irmã Fernanda, para buscar a Deus, elas se retraem. Porque causa medo, causa dúvida. Será que lá na frente como é que vai ser? Será que essa amizade que eu tenho com a minha irmã lá na frente vai dar certo? Não, vou me afastar. As pessoas se afastam umas das outras por causa do medo, da ansiedade. Vamos para outro texto. Glória a Deus e aleluias. Está lá em glória a Deus e aleluias. Filipenses. Joninhos, bota outra imagem aí. Glória a Deus e aleluias. Complete a frase. Eita Jesus, é forte. Sinto-me ansioso quando, Jurandir? Completa a frase, mas deixa Deus usar os teus lábios.
Quando não chega o recurso, é? Eita Deus, é. Nós temos várias linhas de pensamento em relação a isso. Quando é que eu me sinto ansioso? E aí, Daniele? Isso causa ansiedade, gente. Isso é notório, o ser humano sentir. Você vai fazer um exame, né? Nós estamos orando aqui na live do meio-dia por gente que, né, foi fazer exame. Como é que as pessoas ficam? Ansiosas. Será que eu abro? Será que será que o que tem aqui dentro? Isso causa ansiedade e medo, gente. Isso tira o nosso foco de Deus. Isso não quer dizer que nós não venhamos passar por isso, mas causa isso. Vale, eu vou passar 1 hora aqui nesse dentista, eu não vou aguentar não, ficar aqui deitado não. Gente, isso causa fobia, pânico. Irmão, quer deixar uma pessoa ansiosa? É o médico dizer que, ixi, esse diagnóstico aí parece que é isso. Às vezes o lábio do médico é desse jeito, né? Ixi, o que você está sentindo aí parece que é isso. Minha mãe estava com a inflamação, né? A inflamação no intestino. Aí tinha umas palavras lá que ela não entendia. Meu Deus do céu. Essa mulher ficou... Até imagina, eu tive que ir lá dizer o que era que aquilo ali significava. Porque ela viu umas palavras lá. Vale, eu tô com uma doença grave, estou para morrer. Aí, olha, o coração ansioso demais. Meu filho, não tô... o médico está dizendo aqui no exame que é isso e aquilo. E o que é que está dizendo aí? Minha mãe, isso é uma inflamação que a senhora tem no estômago, mulher. Isso com antibiótico vai ser tratado. Mas meu filho ficou daquele jeito. Meu irmão liga logo para mim. Estou para não aguentar, vem aqui, mano. Ela fica perguntando várias vezes. Aí eu tenho que ir lá, sentar ela e dizer que é isso aqui. Meu irmão, se fosse câncer eu não ia dizer, porque aí ia matar a mulher. Então as pessoas têm pânico, medo, ficam ansiosas diante de um diagnóstico. Complete a primeira frase. A segunda frase é: complete a frase. Sinto medo quando? Quando é que tu sente medo, Junadi? E aí, Isaías? Quando é que tu sente medo? Quando vai fazer uma prova. Eita, Jesus. Eita, e aí, Jonis? Quando é que tu sente medo assim? Eu acho que tu não tem medo não, né, Vaz? Mas fala aí, se tu tem medo de alguma coisa, homem. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Então são indagações, irmãos, que às vezes nós não queremos refletir. Isso passa. Mas quando nós estamos enquadrados na ansiedade e no medo, aí nós vamos questionar: por que eu estou aqui? Nós mesmos, Jurandir, temos que identificar o que é que nos está causando isso. Nós temos que identificar. E nós identificamos quando? Buscando a palavra. Essa outra imagem aí, Jonis. Glória a Deus. Ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador e como Ele o perdão de todos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, verso 7, continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados e abatidos. Isso é anormal, irmão. Recebemos Cristo como nosso Salvador. Temos um alimento diário todos os dias do Espírito Santo de Deus nos alimentando, falando ao nosso coração. Mas isso não quer dizer que nós não venhamos passar, mas isso não pode tomar conta da nossa vida não, irmão. E muitas pessoas estão caindo nesse laço, estão se deixando se levar. Já relatei aqui algumas vezes, está no contexto da palavra. Fizemos uma roda lá na empresa, todo mundo ia ser demitido. E o meu patrão saiu perguntando de um a um: estou com medo, não sei o que vai acontecer com a minha família, estou com medo.
Aí, meu irmão, chegou na minha vez, o Espírito Santo botou no estreito. Vai dizer que tá com medo? Vai cair na mesma situação que eles aí? Tu conhece a palavra. Aí a luta medonha. Tô com medo não. Aí, por que você não tá com medo? Porque eu tenho Cristo na minha vida. Se essa porta aqui se fechar, Josué, Deus vai abrir outra lá na frente. Posso até lá na frente fraquejar um pouquinho, mas Deus vai abrir outra lá na frente. Foi, irmão, tinha que fazer. Eu sou cristão, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra. Mas eu fui ali temido pelo um pavor. Todo mundo tá com medo, uma roda de gente assim, arrodeada do homem. O homem não era nem Jesus para estar me botando no estreito. Mas eu tive que dizer, mestre, eu tive que me levantar como cristão e dizer que eu não tinha medo não, porque Deus ia abrir outra porta. Eu ainda disse assim, ó: se tu quiser e Deus lá do céu não quiser, a tua empresa não fecha. A empresa nunca fechou, gente. Fui demitido, recebi as minhas contas, todo mundo recebeu e estou lá trabalhando. Numa situação ainda melhor agora, e dá para fazer o meu horário. Deus é bom, irmão. Vamos para outro texto, Filipenses capítulo 4, do verso 2 ao verso 8. Filipenses 4, do verso 2 ao verso 8. Assim diz a palavra do Senhor: rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. De nada estejais solícitos, ansiosos, antes sejam vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de bom fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo chega naquela congregação, Daniele, naquela igreja, e vê que duas mulheres que estavam trabalhando no Evangelho, podemos pensar até que eram diaconisas da casa do Senhor, estavam em conflitos. E pasmem, o conflito dessa congregação estava se alastrando para os demais irmãos naquela congregação. Então Paulo, Emerson, identifica o que era que estava causando ansiedade e medo naquelas pessoas. Porque Paulo chegou dentro da congregação e via a tristeza amparada na face daqueles irmãos. Por causa de uma contenda de duas mulheres dentro da congregação. Então, primeiro, para nós tratarmos a ansiedade e o nosso medo, nós temos que identificar o que é que está causando isso. E o que estava causando dentro dessa congregação era contenda entre essas duas mulheres, Evódia e Sintique. Então Paulo pede ajuda. Parece que era muito pesada a situação. Meu filho, vai lá, vamos me ajudar? Vamos tentar consertar aquela situação? Porque os demais irmãos já estão tristes. Podemos pensar até assim: Evódia chegava no outro irmão: mulher, tu não sabe. Olha o que ela está falando de mim, mulher. Tu tá vendo como é que Sintique está agindo? Olha como é que ela está. Aí lá e vem a outra, vamos dizer que ela vai no mesmo irmão. Olha, tá vendo o que Evódia está fazendo? Isso é desagradável aos olhos do Senhor. Contenda dentro da igreja, dentro da congregação e se alastrando por demais. Vamos ter cuidado, irmãos. Vamos identificar. Nós temos hoje que identificar onde é o mal, para nós cortar logo pela raiz, ó. O que é que está causando mal?
no nosso coração. É isso daqui? Deus, vamos dobrar o nosso joelho, corta logo. Então Paulo, né, chega naquela congregação e vê o que era que estava acontecendo, Dionísio. Olha porque que os irmãos estão todos tristes, desanimados. O que está acontecendo ali? Por causa de uma situação, ó. Ei, vamos se alegar na presença do Senhor. Esse é o mal. Ei, meu filho, a Bíblia não relata quem é aquele que Paulo enviou para ir lá consertar aquela situação. Meu filho, vá lá, conserte. Os irmãos precisam se alegar na presença do Senhor. Eles precisam entregar um culto racional a Deus. Isso não está acontecendo não por causa dessa contenda dessas duas mulheres. Vá lá, meu filho, bote elas duas no estreito lá, para que a congregação possa receber um renovo, para que a congregação possa entrar pelas portas do Senhor e se alegar na presença de Deus. Não deixar isso tomar de conta. Aí Paulo vai e envia ele. Eita, já a palavra do Senhor é bênção. A palavra do Senhor é bênção. Pronto, aí a primeira imagem. Identificar a causa do problema. Nós temos que primeiro identificar, irmã Fernanda. O que é que está nos trazendo essa tristeza, esse desânimo, esse medo de fazer a obra do Senhor, de achar que não é capaz. Identificar logo a situação. Aqui nessa congregação onde Paulo chega, ele viu logo o que era que estava causando. Não tinha diálogo entre essas duas mulheres. A Bíblia aqui é de estudo, e nesse estudo aqui que é feito, e aqui diz que parecia ser duas diaconisas da casa do Senhor, contendendo dentro da casa do Senhor. Mas Paulo sábio, cheio de Deus, sabendo que estava acontecendo alguma coisa, porque chegou na congregação, viu os irmãos tudo desanimados, triste, desamparado, achando que Deus não estava lá. Aí Paulo foi logo tratar, identificar. Identificou o problema, vamos tentar resolver, gente. Vamos tentar solucionar. Para nós entrarmos pelas portas ali, né? E se animar na presença de Deus, porque a presença de Deus é aqui e é real. É real. Nós chegamos aqui, parece que estamos tudo... É o cansaço que está causando isso. Deixa esse cansaço de lado, bora buscar o Senhor. É o problema que veio até aqui contigo, te trazendo dor, causando medo, achando que não vai ter solução. Vamos deixar de lado e vamos buscar essa presença. Mulher, me diz logo aí o que é que vocês têm para nós tratar logo aqui, porque nós precisamos se animar. Nós estamos na presença do Criador, do Rei. Nós não chegamos na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. O que é que está causando em vocês, para vocês contender e essa contenda se alastrar para os outros? Vamos logo tratar aqui, gente. É assim a presença de Deus. Salmos 139, versículo 23 e 24. Você sabe bem as causas da sua ansiedade quando a sente. Davi certa vez pediu que Deus vasculhasse o seu coração e fizesse aflorar os males que ali estavam. Davi se dobra a Deus. Davi vai diante do Senhor, sabia que dentro do coração dele tinha algumas coisas que não estava fazendo e deixando ele estar na presença de Deus da forma certa e da forma correta. Davi enxergou, viu a solução em Deus. As pessoas diante dos medos, das ansiedades que enfrentam todos os dias, elas baixam a visão, o inimigo pega a cabeça e bota lá nos pés. Desviam a visão. Ixi, lá vem um irmão pela essa rua aqui. É assim que o diabo faz, tem feito. Mas Deus é tão misericordioso que envia ainda dentro da casa. Nós estamos com um projeto lançando nas redes e eu acredito que nas nossas visitas os líderes aí já terão ouvido muitas coisas. O que causou, né? Qual foi a situação que levou a pessoa a estar naquele estado. Nós já ouvimos muito, eu com o João nisso aí. Demasiadas situações. É assim que as pessoas estão, o inimigo aprisiona. Elas têm medo devido às frustrações. Pessoas que já tiveram na presença de Deus, devido às frustrações, têm medo de ir de novo. Será que vai acontecer a mesma coisa?
têm medo, ficam ansiosos, não querem. Mas Deus lança palavra, gente. Deus está enviando, está lançando palavra todos os dias. Então, depois que nós identificarmos a causa do problema, segunda imagem aí, Júnior. Considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Ah, irmão, visitar um desviado, meu irmão, vou te dizer, viu? Deus vai lá, envia, tu vai lá, lança a palavra. Eu já sei disso. Eu já sei que você está falando, eu sei tudinho. Nos nossos momentos, gente, de ansiedade e medo por causar alguma coisa, se Deus enviar um irmão lá na tua casa ou na minha, vamos considerar essa ajuda. Paulo pega aquele homem e envia ele lá, né, para tratar aquela situação, para que as pessoas pudessem estar da forma correta na presença de Deus. Para que elas pudessem entender, e os demais daquela congregação, que a força deles estava no Senhor. A nossa força na atualidade, no dia de hoje, irmão Fernando, está no Senhor. Se não for Ele nos trazendo uma força, nos fortalecendo, nos direcionando, fraquejamos, temos medos, deixamos a ansiedade, as frustrações tomar de conta da nossa vida. A Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora o medo. Collins, já citado lá na frente, que nós não lemos aqui sobre ele, afirma que o inimigo do medo é o amor. Especialmente demonstrar o amor de Cristo e ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. Pregar o evangelho do Salvador com paciência e amor. E a melhor maneira de levar outros a expulsar de sua vida o medo e a ansiedade. A palavra de Deus, irmãos. No começo do GC, né? Passei 2 anos, né, numa casa. E é toda quarta pregação, irmão. Da quarta, não era logo o líder de antemão, o líder era o deira, não era, gente? E passei mais de 2 anos ainda naquela casa. Aí chegou um dia, mestre, que foi a vontade de Deus, meu filho. Tem que bater a poeira dos seus pés, calçar a sandália, porque o que estava para você fazer já foi feito. E ali eu tive que deixar aquela casa. Mas hoje, mestre, nós não podemos largar uma vida de qualquer jeito, a não ser que o Senhor fale o nosso coração. Ei, acabou. A sua missão ali acabou, agora é comigo. Senão nós temos que estar determinados e dispostos, gente, porque é luta lançar as redes dentro de um lar. Não é fácil sair da sua casa depois de um dia de trabalho, lançar a rede, lançar a palavra em um coração, não. É luta. Eu falo com propriedade porque eu passo por isso. Mas eu faço isso, mestre, porque o que eu sei que lá na frente, mesmo que nós não venhamos colher, mestre, alguém pode regar lá aquela semente que nós estamos passando e aquela vida ser colhida pelo Senhor. Aquela vida chegar até Jesus. Imagine se Paulo desiste diante dessa situação, se não envia um cooperador, um ajudador para ajudar ele diante daquela situação, a congregação tinha ido para o ralo. Por causa de uma ação de 2 pessoas dentro da igreja. Mas não foi tratado, gente. O Senhor nos ensina a tratar aquilo que nós passamos todos os dias. Amém. A próxima aí, Joanice, terceiro ponto. Alegrar-se sempre no Senhor. Eu sei que as lutas são grandes, irmão, que eu enfrento, que vocês enfrentam. Mas quando nós chegar ali, nós temos que se alegrar, gente. Nós temos que deixar o cansaço, a tristeza, né? As situações que nós enfrentamos todos os dias e se alegrar na presença do Senhor. Eu não estou querendo dizer que vocês não estão alegres não, certo? Mas que é essa ação que nós temos que ter como igreja do Senhor. Porque a nossa tristeza dentro da casa do Senhor vai fazer nós não sentir a presença do Espírito Santo. A nossa tristeza dentro da casa do Senhor vai fazer que nós venhamos enxergar todos os defeitos e menos as qualidades que estão aqui. Porque eu já estive aí e eu já tive esse tipo de pensamento.
Já olhei para o pregador. Hoje eu entendo que eu não tenho que olhar para o pregador, eu tenho que olhar para a palavra. Se ele estiver ministrando a verdade de Deus, irmão, eu tenho que abrir o meu coração. Porque se vocês forem olhar para mim, talvez vocês vão identificar alguma coisa. Mas olhem para a palavra. Vai fazer nós estarmos mais preparados ainda para o que nós vamos enfrentar. João capítulo 17, verso 11. Possivelmente a crise de relacionamento das duas irmãs estava tirando a alegria da igreja. De fato, toda divisão do corpo de Cristo traz consigo uma tristeza imensa. Talvez seja por isso que Jesus orou tanto pela unidade de seus filhos. Talvez é porque por hoje, Jurandir, nós estamos aqui na oração da meia-noite, orando para que Deus trate tudo, mano. Que só quem conhece é Deus, Jurandir. Aí, ó. Por isso que Jesus orou muito, João capítulo 17, verso 11. Para que os irmãos tivessem assim, os filhos, ó. É tendo intriga e pedindo perdão um ao outro. E assim nós vamos sendo tratados nas nossas áreas da nossa vida, gente. Perdoa, irmão, porque isso aconteceu. E nós vamos continuando. Então eu encerro aqui o estudo, a glória de Deus, certo? Coloca só a conclusão aí, Janice. Glória a Deus. Conclusão do estudo. Que os recursos espirituais citados neste texto nos ajude a vencer a ansiedade e o medo. Que o Espírito Santo aplique em nosso coração o texto básico, que nos fará muito bem, faz-nos bem refletir esta estrofe de um hino que diz: com a tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem, mas as escuras teu rosto vendo, nada temerei. Glória a Deus. E eu vou adorar o nome do Senhor junto com os irmãos. Não é esse daí não, mas eu peço aos irmãos para ficarem de pé.